Olá, sejam bem-vindos. Minha convidada de hoje no Café da Arena é a Eveli Silveira. Ela é gerente comercial de Previdência da Porto Seguro Previdência. Obrigado pela presença no Café da Arena. Prazer é todo meu. Vamos tentar explicar um pouquinho para as pessoas como é que funciona a previdência privada no Brasil, né? Como é que a pessoa deve se organizar para começar um plano de previdência? O que ela deve olhar para escolher um plano? Tem umas siglas, PGBL, VGBL, que a pessoa já se assusta só de ouvir o nome, né? E como é que ela faz então para começar a investir em previdência? O que ela deve olhar primeiro? Qual que é o cuidado que ela deve ter? Primeiro é identificar qual é o produto mais adequado para esse cliente. Uma das primeiras perguntas que a gente faz para o cliente, né, geralmente a venda é consultiva exatamente para isso, é saber qual é o tipo de imposto de renda, pessoa física, este cliente faz. Nós temos dois produtos exatamente. O PGBL é para que o cliente tenha um incentivo fiscal, ele possa deduzir do imposto de renda a pessoa física, até 12% da sua renda bruta. E o VGBL são para as pessoas que não se utilizam, então, do modelo completo. Ele não consegue fazer a dedução. Ele se utiliza do modelo simplificado e, então, ele faz o VGBL porque no momento em que ele for resgatar este valor, essa reserva no futuro, a diferença da tributação será na hora do resgate, na tributação dessa reserva. O PGBL, na hora do resgate, é tributado sobre o nominal, valor total, e o VGBL, a tributação ocorre somente sobre o ganho de capital. Então, só sobre o rendimento. Exatamente. Então, a identificação do produto no início da contratação do produto é muito importante. Então, a primeira pergunta seria essa. Se ele declara pela declaração completa, faz aquela declaração com abatimentos, tudo, aí Exatamente. ele vai para o PGBL. Se não, se ele é um profissional liberal, ou às vezes tem uma renda que é mais vantagem fazer pela declaração simplificada, aí ele pode ir para o VGBL para não pagar imposto depois, né, sobre Exatamente. o principal. Ele não tem um incentivo fiscal, então ele procura um produto que ele não se utiliza, né, do incentivo fiscal, e lá na frente ele só vai ser tributado sobre a rentabilidade obtida no período. Para as pessoas que são isentas de impostos, né, geralmente os jovens que estão começando também é muito interessante o VGBL. Entendi, porque não vai ter como abater do imposto. Exatamente. Já começa. E ao longo do tempo ele pode trocar de produto. Eles não têm a portabilidade entre eles, são produtos distintos, exatamente por causa da tributação, mas ele pode em algum momento começar por um produto VGBL e ao longo do tempo ele casa, tem filhos e começa a fazer o modelo completo de imposto de renda. Ele pode parar de contribuir no VGBL, deixa lá o produto apenas rendendo, rendimento, e passa então, abre um plano PGBL e passa a fazer as contribuições do produto PGBL. E lá no futuro ele vai ter as duas caixinhas e no momento ele faz o resgate, cada um com a sua tributação adequada do produto. E como é que a pessoa faz para calcular quanto que ela tem que aplicar na Previdência? Quer dizer, o que ela tem que olhar para falar, olha, daqui 10 anos, daqui 20 anos eu preciso ter X mil reais para viver. Como é que você calcula isso? Existem vários simuladores, né, no mercado e nessa simulação, geralmente você consegue responder algumas perguntas sobre a sua vida pessoal, familiar, em relação a filhos, enfim, dependentes financeiros. É porque a vida muda muito, exatamente, né? Você não tem mais filhos, exatamente, não tem mais, normalmente já tem casa, né? No início na negociação, quando você está fechando a proposta, você faz, na verdade, um planejamento ali da sua vida atual e projetando o que você quer para o seu futuro. Então você coloca ali, geralmente as simulações tem algumas perguntas. A Porto Seguro tem um simulador muito lúdico que ajuda muito o cliente a responder essas perguntas. E ele faz ali perguntas sobre o patrimônio, a vida financeira, os investimentos e o que ele quer para o seu futuro. Aí ele já coloca o projeto que ele quer para o futuro. Seria abrir um negócio, seria viagens, né? E aí você começa a responder e no final dessa simulação ele te dá um valor, né, que você deveria ter de reserva, quanto que isso poderia transformar isso em renda, caso a pessoa opte por receber isso lá na frente como renda de aposentadoria. E aí você tem o valor de quanto você precisa contribuir todo mês
para constituir essa reserva que você, durante todo o processo de resposta da simulação, você imaginou que você quer para a sua vida. Logicamente, é um produto muito flexível, você pode contratar um plano de previdência com uma contribuição X hoje, né, que a pessoa está no início de carreira, e ao longo do tempo ele vai adaptando, adequando o produto de acordo com a sua vida profissional. Então as pessoas evoluem, as pessoas têm promoções, começam a ganhar mais e ele vai adequando este valor de contribuição para um patrimônio para manter o mesmo padrão de vida lá na frente, aos 60, 65 anos, a idade que ele escolher. Então o produto dá essa flexibilidade de alterar durante o período todos esses valores, né? E essas simulações poderão ser feitas eventualmente durante esse tempo, novas simulações. Esse simulador da Porto Seguro está disponível em um site, www.construindofuturo.com.br. Aí lá você coloca os valores e ele faz uma simulação, ele é bem fácil de responder, e aí você vai fazendo essa projeção de quanto que você pretende ter lá no futuro para qualquer tipo de projeto. E aí ele te dá uma opção, uma simulação de um valor a contribuir mensalmente. Existe uma idade ideal para começar a previdência? Quer dizer, tem plano para criança, tem plano, mas quando que a pessoa tem que começar já a colocar dinheiro em previdência para se precaver? Então, como o produto também tem essa flexibilidade. O produto infantil, como você bem mencionou, ele é um produto hoje muito divulgado, e pela facilidade que você tem hoje em tirar o CPF do menor, da criança, ao nascer, ao nascer você já pode tirar o CPF. Exatamente, você pode tirar o CPF do seu filho nos correios, né? Por exemplo. Então a facilidade de você já comprar ou presentear uma criança e já começar a poupar para essa criança desde o início. E é muito lógico, quanto mais cedo você começa, logicamente fica mais barato, vamos dizer assim, as contribuições poderão ser bem menores, a partir de R$100, por exemplo, por mês, e essa criança lá no futuro poderá continuar com este plano na sua vida profissional, ou os pais podem estar vislumbrando pagar uma pós-graduação, até um estudo fora do país, após 18 anos, por exemplo. Tomar muito cuidado com este prazo, né? E os jovens que estão começando agora a trabalhar também têm a previdência. Quanto mais cedo você começa, você poderá ter muito mais reserva lá no futuro. A conta é matemática. E as pessoas que, logicamente, estão aí na ativa, também nunca é tarde para começar. Logicamente, o produto também, como é um produto de longo prazo, quem começa tarde temos que ter a coerência de que não vai ter milagres, né? Exatamente. Você tem que pensar de que você pode começar aos 40, 50 anos, mas sabe que esse período futuro ele é muito menor, então os valores vão ser maiores, né? Então, mas eu acho que é um produto flexível e a ideia é essa: quanto mais cedo você começa, mais reserva você vai ter lá no futuro. E a coisa da renda variável também é mais indicada para o jovem? Quer dizer, o jovem pode ter mais ações? Existe essa ideia? Existe. Porque ele tem mais tempo para correr risco? Logicamente, como eu falei, tem muito perfil do investidor. Apesar de ser jovem, às vezes este jovem não pensa de uma forma tão arrojada. Ele faz esporte radical, mas o dinheiro dele quer lá na poupança. Exatamente. Mas é uma coisa também que você pode mudar ao longo do tempo. Então, o jovem, ele pode arriscar um pouco mais. Ele tem um período longo onde ele pode arriscar um pouco no início da sua carreira, talvez colocar um percentual maior da reserva num fundo mais arrojado, né, com percentual de renda variável maior, e ao longo do tempo ele pode fazer essa mudança e lá no futuro, quando ele tiver com uma idade mais avançada, ele vai, agora eu vou arriscar menos, porque o período que eu tenho no futuro é bem menor. Então eu não vou olhar para essa oscilação com bons olhos, né? A oscilação de dar negativo no mês, no outro positivo, mas ao longo do prazo ele acaba até dando mais, quer dizer, a rentabilidade é maior. Então ele pode adequar essa transferência entre fundos, ela é muito fácil, muito fácil de se fazer. A cada 30 dias você pode fazer essa movimentação na própria seguradora e no seu plano. A Porto Seguro trabalha com planos
o multifundos que a gente fala, então essas movimentações elas podem ocorrer a qualquer momento e ele se adequa ao tempo que ele tem futuro. É mais conservador no finalzinho, né? Um pouquinho mais arriscado lá no começo. A oscilação é menor e aí você fica tendo aquela rentabilidade um pouco menor durante o mês, mas ela é sempre ascendente. Né? Muito bão. Evelise, muito prazer por sua presença aqui no Café da Arena. Prazer todo meu, Ângelo. Muito bom. Eu conversei com Evelise Silveira, ela é gerente comercial de Previdência da Porto Seguro Previdência. Evelise, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, foi um prazer.